Olá, alunos! Mais uma vez estamos por aqui. Eu sou o Dr. Fabrício Santana, psicanalista, psicoterapeuta, especialista em medicina integrativa, e vou estar falando com você ainda no módulo Introdução à Psicologia. Vou estar falando com você sobre as bases biológicas do comportamento. E, mais uma vez, juntos por aqui. Agora pegue a sua apostila, vamos lá no tópico 8, as bases biológicas do comportamento. Nós sabemos que desde os primórdios se levanta questões a respeito do mecanismo cerebral e comportamento. E nós vamos agora falar justamente sobre esse comportamento. Mais recentemente, com o avanço da ciência e com a psicologia, neurociência, genética e comportamental e abordagem biocomportamental, questionamentos sobre a relação dos aspectos fisiológicos com o comportamento e emoções e personalidades humanas passaram a ser exploradas a partir das investigações, e são investigações muito amplas e rigorosas. O conhecimento sobre a relação entre a fisiologia e o comportamento tem avançado muito nos últimos anos, o que tem promovido também a compreensão sobre os processos adaptativos das pessoas. Esses processos adaptativos de cada pessoa, eu vou aqui estar externando para você de uma forma muito simples, de uma forma do seu cotidiano, de uma forma do que você conhece. Você, na sua grande maioria, estamos aqui falando sobre o curso de psicoterapia cristã aplicada à teologia. Isso significa que na maioria das pessoas que estão estudando conosco são pastores, são líderes de ministérios, são pessoas que lidam diretamente com pessoas que chegam nas suas congregações, nas suas igrejas. Inclusive, existem pessoas também, que são os nossos alunos, que estão aqui conosco, que são católicos. E também essas pessoas são líderes de ministérios nas suas igrejas, na sua igreja católica. É líder de algum tipo de departamento. Pois bem, imagina que você está na sua igreja, no seu departamento lá, e recebe alguém. Você recebe essa pessoa, alguém leva a sua igreja, leva ao seu departamento, e essa pessoa chega, porém ela já chega muito extrovertida, falando muito, conversando muito. É uma pessoa, é um tipo de comportamento, e ele se adapta melhor a todas as pessoas. Com 15, 20 dias aí, essa pessoa está tendo aí a possibilidade de conhecer a metade da congregação. Mas o que acontece? Chega outra pessoa, e esta outra pessoa que chega, ela já chega, digamos assim, mais introvertida, ela já chega sem falar muito com as pessoas, fica quietinha lá no cantinho dela, ela já não é de muita conversa, e às vezes nós falamos assim, gente, que pessoa estranha, não é isso? Mas não é estranho. Deixa eu explicar um negócio para você. Eu, ao longo dos anos, em atendimento clínico, eu sempre uso uma expressão para os meus pacientes. Tá? Eu digo sempre para eles o seguinte: nós temos guardado no coração um baú e na mente uma lata de lixo. Talvez você pare para pensar, coisa estranha, eu vou explicar isso a você. O baú, geralmente você guarda assim o que é valioso. Inclusive nos filmes épicos, nos filmes de piratas, a gente vê aí o exemplo de que o tesouro está guardado dentro do baú, né? Pois bem, mas só que tem algo muito importante para te dizer sobre isso. Existem pessoas que guardam dentro do baú o seu tesouro. O
tesouro é dele, o baú é dele e o tesouro é dele. Isto significa que alguém que vai chegar naquele baú um dia e abrir aquele baú, o que está ali nem sempre é valioso para ele, mas é valioso para você. O baú é seu. Agora, tem também a lata do lixo que eu disse que está na cabeça. Tem sim. O que acontece? Nós guardamos coisas no nosso inconsciente que nós não queremos lembrar. E o que está no baú a gente quer lembrar a todo momento. No inconsciente nós não queremos lembrar muito porque são coisas que a gente acha que não presta, acha que não serve. São momentos difíceis que passamos nas nossas vidas, são dificuldades, são frustrações, são negações, são crenças limitantes, são coisas que nós passamos na nossa infância, uma infância sofrida, um momento sofrido na vida, e tudo isso vamos guardando ali, vamos guardando. E ele fica no inconsciente. Tá? E este baú que nós temos no coração, ficam as coisas boas, nós queremos lembrar sempre. Só que nós não lembramos com tanta frequência conforme deveríamos lembrar, e nós lembramos com mais frequências das coisas ruins que estão na nossa cabeça, na nossa lata do lixo. Isso vamos aí trabalhar o mecanismo cerebral. Nesse mecanismo cerebral, que são as bases biológicas do comportamento, é que começa a ser trabalhado o inconsciente. Ele chega na sua igreja e ele passou uma frustração, de repente, na infância dele, numa determinada igreja. Então ele vai achar que vai passar a mesma coisa na sua igreja. Só que o líder, às vezes, ele não conhece a história daquela pessoa, ou o líder de departamento, e precisa se ambientar e precisa conversar. Aí existe o valor do que nós chamamos de clínica pastoral, do que nós chamamos de atendimento de gabinete, para conhecer a história daquela pessoa. E ao conhecer a história, você vai saber que o mecanismo cerebral daquela pessoa, quando a pessoa chega para você e diz assim: pastor, eu fui na minha igreja lá, eu trabalhei assim, 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 eu fui líder desse departamento, mas hoje eu não quero fazer nada, me deixa ali quietinho no banco, me deixa ali, eu não quero fazer nada aqui não. E às vezes ele chega na igreja, aquela pessoa chega, e você está próximo a fazer uma visita, fazer um retiro, por exemplo, aí a um evento distante, então aluga-se ônibus, vai passar para hospedagem, tudo lá no local que vai chegar. Então tem aquele processo de inscrição para poder pagar cada uma a sua passagem e tudo bem. Aí a pessoa que passou uma frustração nisso, ela diz assim: eu não quero ir. Por quê? Porque a todo momento que ela ouvir alguém falar naquela viagem, ela vai fazer o quê? Ela vai lembrar da frustração que ela passou. Ela vai lembrar da dificuldade que ela passou. O inconsciente dela vai estar lembrando disso. E ela estará trazendo à tona. E ela vai sempre revirando na lata do lixo. Lembra que eu falei que o que está aqui são coisas ruins, são latas do lixo? E tem que ser ressignificado. E esse ressignificar significa reciclar. O lixo, ele é reciclado. Ele é reciclável. Olha só. Para mim e para você, existem coisas que passamos na nossa cidade, perto de uma caçamba de lixo, perto de uma lata de lixo, e para mim e para você talvez não preste. Mas chega outra pessoa, observa, de repente vê um caixote
Um caixote que alguém jogou ali, que está meio quebrado, mas aquela pessoa leva para casa aquele caixote, faz um trabalho de reestruturação naquele caixote, reprega aquele caixote todo, faz um trabalho maravilhoso e vende como uma obra de arte. O que eu quero dizer com isso? Que todos os lixos são possíveis de ser reciclados. Agora depende, o lixo emocional depende da forma que esta pessoa vai receber no seu mecanismo cerebral, depende da forma que ela vai receber e a questão fisiológica dela também vai receber. Vou explicar. Todas as vezes que você começa a anunciar lá na igreja, olha, nós vamos para tal lugar e daqui a 30 dias nós vamos, as pessoas que querem ir, fala com fulano ou ciclano que estão fazendo as inscrições, o ônibus vai sair tal dia e lá a hospedagem será assim, assim, assim. Então todas as vezes ela começa a lembrar da frustração que ela teve. Aí ela começa a sentir dores, começa a sentir mal-estar, começa a não se sentir bem todas as vezes que ouve falar sobre aquele evento. Aí ela, quando é uma mulher, essa mulher se está no seu período normal, se está com toda a saúde, de repente, ainda que não esteja no seu período em que próximo à sua menstruação, às vezes a menstruação adianta. Por quê? Porque o sistema nervoso começa a abalar, aí ela começa a ter ansiedade ao lembrar daquela frustração, daquela dificuldade. Aí existe uma coisa chamada doença psicossomática. E essa doença psicossomática, ela começa a trabalhar no fisiológico, ou seja, na fisiologia das emoções. Então, todas as vezes que ela lembra, as dores vêm, as dificuldades chegam, mas temos aí a possibilidade de melhorar isso a cada dia. Como assim, doutor? Vou te explicar. Por quê? Porque os nossos neurônios, que são células que compõem o sistema nervoso, responsáveis por conduzir e receber e transmitir os impulsos nervosos através do nosso corpo, começa a trabalhar de forma em que fisiologicamente, psicologicamente, e nós vamos no nosso mecanismo comportamental, genético, começar a entender que a neurociência, que responde de forma tremenda isso para nós, a neurociência consiste no estudo sobre o sistema nervoso e suas funcionalidades, além de estruturas, processos de desenvolvimento na nossa vida, no nosso corpo humano. Ou seja, toda a nossa vida, todo o nosso comportamento, nós começamos a mudar através de estímulos que recebemos. Ou seja, eu e você temos a possibilidade de mudança, temos a possibilidade de mudar a cada momento quando nós temos o conhecimento das relações psicológicas, fisiológicas, genética, corporal. E aí, nós temos essa possibilidade. Possibilidade de que no mecanismo cerebral existem 3 coisas importantíssimas nos nossos neurônios. E essas coisas importantíssimas que são receber o estímulo que vem do ambiente para o corpo. Preste atenção. Essa pessoa, todas as vezes que você, que o líder ou outra pessoa onde você lidera, recebe a palavra sobre a viagem, onde ela teve a frustração. Então, fisiologicamente, ela tem as reações. O que acontece? Para ela, quando ela chega
em casa e alguém pergunta, como foi a reunião? Não foi muito boa, não. Por quê? Porque ali ela tem uma frustração em mente. E sempre vai estar batendo na cabeça dela sobre essa frustração. Então, para ela, não vai ser legal, não vai ser bom. O culto não foi bom? A reunião não foi boa? Não, a reunião foi boa, o culto foi maravilhoso. Só que alguma coisa nós chamamos de arremeter. Fazer com que ela se lembre o que passou lá atrás. E aí, o que acontece com as três grandes funções do nosso neurônio? Receber o estímulo que vem do ambiente. Se ela recebeu aquele estímulo, que para você e para as outras pessoas são bons, mas ela não, ela tem trazido as frustrações e tem acompanhado, tem arrastado ao longo da vida com ela. Aí vem a segunda grande função do neurônio, que o neurônio faz o quê? Ele recebe do ambiente, vai transmitir para o corpo dela. E no corpo dela, fisiologicamente, as emoções estão acabando, está sentindo dores. Sabe aquelas dores na coluna que se recebe, que você sente depois que recebe uma notícia ruim? Sabe aquela dor de cabeça que pega daqui e vem trazendo até aqui nas suas costas? E você diz assim, engraçado, eu estava bem. Mas isso são reações fisiológicas das emoções no nosso corpo. Agora, como agir sobre o corpo e sobre o ambiente? Quando você recebe esta pessoa no seu gabinete e você começa a descobrir que esta pessoa tem no mecanismo cerebral dela, tem um bloqueio, tem as reações fisiológicas das emoções dela, que esse bloqueio emocional está acabando com ela. Aí o que você faz? As reações ou fenômenos psicológicos são quais? Primeiro, a motivação. Você vai começar a descobrir que aquela pessoa precisa de ser motivada a ir no evento. Mas como motivar alguém que acabou de receber, ou na mente dela acabou de receber, aquela palavra que não foi boa porque ela tem uma frustração? Mas quando você chama de ressignificar, lembra do que eu falei há minutos atrás? Ressignificar. Começa a trabalhar com ela a ressignificação. Começa a fazê-la entender que ela não pode voltar ao passado para mudar aquilo, para evitar do que aconteceu. Que aquilo que aconteceu não aconteça lá atrás. Isso é inviável. Passado ficou para trás. Mas ela pode ressignificar e ter uma mudança, e com essa mudança vinha motivação que faz com que as emoções dela comece a entender que ela é uma pessoa diferente a cada dia, e também a personalidade dela vai mudar. Ou seja, ela chegou lá na reunião, ela chegou na sua igreja, ela chegou no departamento para conversar com as pessoas, e o que ela fez? Ela chegou lá, ela estava introvertida, agora ela muda a personalidade. Ela ficava no cantinho, agora ela começa a conversar com as pessoas. Agora ela começa a, nós chamamos no ditado popular, se entrosar com as pessoas, não é isso? Então, sabe o que acontece? A integração que ela começa a ter. Ela começa a ter integração, ela começa a ter informações, ela começa a ser uma nova pessoa. Por quê? Porque ela começa a entender que ela tem possibilidade de mudança. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos passar para essas pessoas que ela pode ser motivada a melhorar de vida, as emoções dela podem ser ressignificadas e a personalidade dela pode mudar. E aí, nós ficamos por aqui
com mais essa aula, mas eu vou dizer para você algo importantíssimo. Os mecanismos cerebrais de comportamento, que é estudado há muitos anos por Del Nero, em 1997, ele, que é algo que se estuda há muitos anos, né? Mas ele traz algumas estruturas que é capaz de controlar uma série de funções internas e externas do organismo humano. O sistema nervoso que tem o maior ou o menor ou a menor complexidade, de acordo com a escala animal. Nos seres humanos é possível distinguir um sistema nervoso cerebral, constituindo basicamente pela medula e pelo cérebro. E o outro, o periférico, constitui por nervos espalhados pelo corpo. É justamente esses nervos que são espalhados pelo corpo que faz com que fisiologicamente esta pessoa tenha dores no corpo inteiro quando passa por uma pressão psicológica, quando recebe uma notícia ruim, quando fica trazendo o passado para o presente, que ele sofre tudo novamente. E aí o corpo dessa pessoa, da cabeça até os pés e dos pés até a cabeça, começa a dar sinais de que algo não está bem. Mas no sistema nervoso central, o tecido cerebral, que é o que é constituído por neurônios, que tem 3 grandes funções. E essas 3 grandes funções é que vai fazer com que haja a mudança fisiológica. E essa mudança vai trazer motivação. Essa motivação que vai trazer essa mudança nas emoções, que vai fazer com que a personalidade mude. E essa personalidade mudando, as coisas vão mudando a cada dia. Eu e você estamos aqui para ajudar essas pessoas. E hoje existem muitas pessoas que chegam na sua igreja, que chega no seu departamento, que chega no seu ministério, precisando de mudança. Só que ela encontra lá a mudança espiritual, porque você é líder e é capacitado para isso. Ela encontra a mudança social, que muitas das vezes a sua igreja e você ajuda esta pessoa no âmbito social. E aí o que acontece? Nós estamos aqui te ajudando a alavancar o aspecto não só o espiritual, mas também emocional, para que essa pessoa, quando chega lá, ela tenha uma mudança por um todo. Mudança de corpo, alma e espírito. Bom, chegamos ao fim da introdução à psicologia e essa foi a aula das bases biológicas do comportamento. Até a próxima aula, até o próximo módulo.